Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz com aquilo que nós temos adiante de nós. Um pensamento para lá de interessante que hoje, quando eu li este texto, me veio ao coração e eu quero compartilhar com você. E está no texto de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 10 ao versículo 17, uma passagem muito conhecida, mas nós encontramos nela hoje algo de sabedoria que eu fiquei bem contente em ter encontrado e eu quero compartilhar com você neste dia. Portanto, Lucas 9, 10, o texto bíblico diz o seguinte: E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: Despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios fomos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em um grupo de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E muito bem, claro, irmãos, este texto é um texto lindo. Este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é histórico na vida de Jesus. No entanto, quando eu estava lendo esta passagem, eu tomei atenção na colocação dos discípulos para Jesus. Ou seja, quem começou a história toda de comida não foi Jesus, não foi alguém do povo que diz que está com fome. A situação ali é que havia aquela multidão que estava ouvindo a Jesus, e os discípulos, é o que diz no versículo 12, quando o dia já estava declinando, ou seja, já estava começando a escurecer, e os 12 foram atrás de Jesus e falaram algo com ele. Eu posso imaginar, cochicharam no ouvido ou falaram baixinho com ele. Mas dando-se, eu poderia ler assim, tentando indiretamente dar uma sugestão ou dizer o que fazer ao seu líder. Jesus era o mestre deles. Era aquele que os dirigia, os estava ensinando, os estava discipulando. Era aquele que obrava os milagres, que falava as coisas extraordinárias do reino de Deus. Enfim, os discípulos, eles eram seguidores de Jesus. Eles estavam aprendendo com Jesus. Eles estavam assistindo os milagres de Jesus. Agora, veja que interessante a nossa natureza humana. Uma vez que nós olhamos para um cenário humano que nos é evidente que tem um problema, nós nos achamos inteligentes e suficiente para ir ao líder e dizer: olha, Senhor, parece que o Senhor não está vendo, né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Como que o líder não soubesse que o dia declinava, que as pessoas precisavam de comer, e eles ali foram, então, ajudar. E aí começou o meu questionamento. Será que a pergunta dos discípulos era necessária? E qual foi o andamento da conversa? Porque um líder, muitas vezes, quando ele é encontrado com esse tipo de colocação, como quem está tentando ensinar a ele o que fazer, muitos de nós, humanamente, em posição de liderança, temos uma reação negativa. Expomos, talvez, a pessoa, ou, enfim, nem respondemos. Várias maneiras de processar isso. Mas Jesus agiu de uma maneira muito interessante. Ele virou-se para eles e disse: dá-lhe voz de comer. E quando eu leio esta resposta de Jesus, eu não encontro uma resposta sarcástica, não encontro uma resposta de quem se irou porque alguém estava querendo dizer a ele o que fazer. Pelo contrário, eu me indago que tipo de resposta era aquela que Jesus deu aos seus discípulos. Eles disseram: Senhor, a multidão é grande, está ficando no fim do dia, eles com certeza estão com fome,
Deixa ele ir, libera eles, manda eles embora, para que eles achem lugar para hospedar-se, lugar para comer. Foi uma colocação honesta dos discípulos, mas indiretamente, sem eles perceberem, eles estavam dizendo ao seu líder o que fazer. E este líder, aleluia, em toda a sua sabedoria e conhecimento, ele lhes responde provocando-os no melhor dos sentidos: dá-lhe voz de comer. No entanto, o que eu vejo com a resposta de Jesus é que Jesus respondeu com uma dimensão espiritual a uma colocação humana. E eu vejo que isso é como Deus faz conosco. Alguns poucos, mas alguns homens de Deus, a quem algumas vezes convivendo com eles, eu vivenciei esta mesma realidade. Nós trazemos problemas ao seu conhecimento, nós trazemos uma causa, e a resposta deles parece que é uma charada, parece que não é uma coisa direta. Às vezes são como Jesus fez, é um comando, faça isso, e você não entende, não consegue conectar as coisas. E esta é a beleza de uma liderança sábia, aleluia. Ela provoca em nós ainda uma outra reação, um outro entendimento. E dos discípulos, infelizmente, eles continuaram na dimensão humana e responderam a Jesus, depois de Jesus ter lhe dito, dá-lhes voz de comer, eles responderam na mesma dimensão, dizendo, olha, nós só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser, eles disseram, que a gente vá à aldeia e compre comida para toda essa gente. Ou seja, eles estavam bem dispostos, eles estavam livres para cumprir aquilo que Jesus tivesse. No entanto, eles não pararam para pensar que ali estava aquele que tinha feito já tantos milagres, aquele que podia fazer qualquer coisa, aleluia, aquele que tinha acalmado o mar, aquele que fazia milagres tremendos. Eles não pensaram, não entraram na dimensão que Jesus os provocou a entrar, aleluia. Então somente olharam para o que eles tinham em mãos, para a possibilidade do que eles podiam fazer, e ali eles ficaram. Jesus terminou a história com eles, mandando eles obedecerem, manda eles sentarem, e ali ele orou e a multiplicação foi feita. Eu encontro diferente em Maria, sua mãe, no primeiro milagre que Jesus operou. Lembra em Caná da Galileia? Era um casamento, e Maria provocou a Jesus, se eu posso dizer assim, mesmo que ele fosse... Entenda, por favor, Maria sabia quem era Jesus. Era o líder, era o Filho de Deus, é o operador de milagres. Acabou o vinho, ela ficou sabendo e ela quis, em seu coração, de que Jesus fizesse algo. Então ela foi ter com ele. Ele contou o problema da mesma maneira que os discípulos fizeram aqui neste cenário. No entanto, eu encontro que Maria estava esperando algo diferente, algo extraordinário, algo do líder, algo do fazedor de milagres, algo daquele que tinha uma resposta numa dimensão diferente para dar. Por quê eu digo isso? Porque Jesus a respondeu para ela como quem não tendo muito interesse no assunto. Ele diz, mulher, não me é chegada a hora. Mas Maria ouviu aquilo de Jesus e disse aos empregados, faça tudo que ele lhes disser. Ou seja, Maria pediu algo a Jesus, colocou uma situação diante de Jesus e esperou o milagre. E esperou o agir de um líder, aleluia, de agir de Jesus, o Filho de Deus. E ali ela simplesmente disse àqueles homens, siga ele e faça aquilo que ele te mandar, dito e feito. Jesus mandou aqueles homens encher os talhas de água e ele transformou a água em vinho, sendo o primeiro milagre da vida de Jesus. Diferente do que os discípulos disseram. Então, nós aprendemos com algumas pessoas na Bíblia, como aquele homem que disse, Senhor, dize uma palavra e o meu servo vos sarará. Este mesmo foi aquele homem que diz, eu sou homem de liderança. Ele diz, quando eu mando a um dos meus empregados, alguém que está debaixo de mim, sob o meu comando, melhor dizendo, vai aqui ou vai lá, ele me obedece. Eu entendo a tua posição, Jesus. Em outras palavras, estava dizendo, de liderança. Tu podes comandar todas as coisas. Veja, todos nós dispomos diante do líder algo na dimensão humana, uma necessidade nossa. Mas este líder respondeu a cada um destes uma resposta numa dimensão diferente. E esta é a palavra de sabedoria que hoje alegrou meu coração, de me ajudar. Aleluia!
a tomar atenção na resposta que eu recebo da parte do Senhor. Porque muitas vezes nós pedimos, colocamos diante de Deus algo, e a resposta de Deus não é direta. É uma provocação, é um comando, é uma resposta que às vezes a gente não entende. Não só encontro muitíssimos casos na Bíblia, como aquela mulher sirofenícia que Jesus respondeu: não se pode dar ao pão aos cachorrinhos, não daria, não é, senão aos filhos. E ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Então, a resposta de Jesus era como uma charada, como uma resposta talvez até bruta, mas ela entendeu na dimensão da fé, na dimensão espiritual, e ela caminhando naquela direção, ela respondeu a Jesus com humildade e ela levou a sua bênção para casa. Nós, como crentes, ganharíamos muito em saber escutar a um líder. Aleluia. E quando eu estou falando, nós podemos com certeza aplicar na liderança humana, porque a maioria daqueles que chegaram a lugares muito altos de liderança tem uma sabedoria, uma visão especial. E geralmente em sua sabedoria, eles também tendem a responder de uma maneira que às vezes nós não esperamos. E nós ganhamos muito em prestar atenção nas suas respostas. E se isso é válido para a sabedoria humana, muito mais para a sabedoria e a dimensão espiritual. Então, quando você for perguntar a um homem de Deus alguma coisa, tome atenção, mas não na dimensão humana. Vá perguntando ao Senhor, pedindo: faz-me entender. E pela graça de Deus, nós vivemos em dias que nós temos a Deus para perguntar. Nós colocamos as nossas causas diretas diante de Deus. E eu vejo na minha vida, olhando para trás, que muitas vezes o Espírito de Deus me respondeu de maneira indireta. E eu, não entendendo como estes discípulos, fiquei buscando a próxima reação humana que eu podia agir sobre ela. Mas neste dia eu peço ao Senhor que me ajude mais uma vez a estar em sintonia, aleluia. E quanto mais a gente caminha com a palavra e com as coisas espirituais, mais chance nós temos de entendê-las. Mas de qualquer forma, o importante é nós pararmos para pensar, para colocar diante de Deus e pedir ao Senhor que nós entendamos a dimensão da resposta que Deus nos está dando. Quando nós entendemos uma resposta de Deus, que não é diretamente talvez aquilo e como nós queríamos ouvir a resposta, vamos ouvir a voz do líder, vamos ouvir a voz do Espírito Santo e questioná-la, não na nossa dimensão humana, mas na dimensão que Ele colocou. Se Deus disse para nós: dá-lhe voz de comer, nós perguntamos: Senhor, como tu nos usará? Aleluia. O que devemos fazer, Senhor? Não é eu tenho que comprar comida, ou como vai ser, eu não tenho dinheiro, ou deixa de estar. Esta é a nossa dimensão. Ah, como Jesus ficaria feliz, como com outras pessoas, nós acabamos de mencionar, ele ficou, que entenderam a dimensão daquele que é o líder, daquele que é, no caso de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que era capaz de solucionar os problemas. Que nós possamos entender e viver nessa dimensão, para sermos usados por Deus, aleluia, nesta obra de Deus enquanto nós vivemos. Aprendemos na liderança humana e fazemos bem de seguir assim. É um bom conselho humano, aleluia, tomar atenção na resposta do líder, mas muito mais no tocante às coisas espirituais. Que Deus ajude a mim e a você neste sentido, em nome de Jesus.